nós vamos começar a construção da infraestrutura fazendo configurações de rede relacionadas ao controle de acesso às máquinas que serão criadas daqui a pouco. Por questões de segurança, o ideal é que em uma infraestrutura de produção, o acesso a qualquer máquina seja o mais restrito possível, limitando-se ao essencial para que a máquina possa exercer a função que cabe a ela. Na AWS, a restrição de acesso é implementada usando grupos de segurança. Cada grupo de segurança possui regras de acesso de entrada e regras de saída de dados. Qualquer máquina que estiver incluída em um determinado grupo de segurança estará sujeita às regras do grupo, como nesse exemplo onde duas máquinas estão dentro de um mesmo grupo de segurança. Vamos rever aqui a arquitetura da nossa aplicação. Nós podemos dividir as máquinas em 3 grupos de segurança distintos. No primeiro grupo vai estar o balanceador de cargas. No segundo grupo vão estar as máquinas que efetivamente rodarão a aplicação. E no terceiro e último grupo vai estar a máquina responsável pelo banco de dados. Na interface da AWS, a gente vai precisar atribuir nomes aos grupos e configurar as regras de acesso de entrada e saída. Então, o nosso plano é o seguinte: para o grupo onde vai o balanceador de cargas, nós vamos dar o nome de EEP-SG-ELB. Como a função do balanceador é simplesmente receber requisições HTTP dos usuários, a única regra de acesso será justamente liberar o recebimento de requisições HTTP. O grupo onde ficarão as máquinas de aplicação vai ter o nome EEP-SG-EC2. EC2 em referência ao serviço da AWS que a gente vai usar para subir essas máquinas. E nesse caso, nós vamos limitar o acesso a essas máquinas através de requisições HTTP e também login remoto via SSH, que é uma forma de o programador acessar o servidor através da linha de comando, para fazer configurações na máquina ou às vezes até mesmo corrigir algum problema. O último grupo vai chamar EEP-SG-RDS e vai conter a máquina do banco de dados, que nós vamos criar com o serviço RDS da AWS. Nesse grupo, nós iremos apenas liberar o acesso ao servidor de banco de dados. Caso você esteja se perguntando o porquê desses EEP no começo do nome, é apenas uma referência para estágio em programação. Esses nomes eles são completamente arbitrários e você poderia dar o nome que você achar mais conveniente. Aqui a gente está usando esse padrão. Bom, vamos lá, colocar a mão na massa e começar isso aqui. A gente está logado na plataforma da AWS e eu vou acessar a área específica do EC2, que, como eu já comentei antes, é o serviço para a criação de servidores virtuais na nuvem da AWS. Nessa área, nós temos um menu lateral à esquerda com várias seções para a realização de configurações relacionadas às máquinas que vão ser criadas aqui na nossa infra. Os grupos de segurança ficam aqui nesse menu chamado Security Groups, que está dentro dessa parte de redes e segurança. Vamos clicar aqui e aqui a gente vai criar os nossos 3 grupos de segurança. Aqui nessa tela você pode observar que eu já tenho na minha conta 2 outros Security Groups. Eles são grupos padrão da conta da AWS que nós não vamos usar nesse momento. Bom, vamos clicar aqui nesse botão Create Security Group e preencher as informações do grupo que a gente está querendo criar. Vamos começar pelo grupo do balanceador de cargas. Então aqui no nome do grupo eu vou colocar EEP-SG-ELB. A descrição, que é o próximo campo, é obrigatória. Então eu vou colocar a mesma coisa que foi colocado no nome, apenas para preencher esse campo. Aqui nesse menu, chamado VPC, eu vou trocar a opção que está selecionada. Na AWS, VPC significa Virtual Private Cloud. As VPCs são um mecanismo da AWS para criar uma rede isolada, somente com seus componentes dentro da nuvem da AWS. Nós não vamos entrar nos detalhes das VPCs,
mas essa camada traz segurança e flexibilidade de configurações adicionais para sua infraestrutura. A gente vai então aqui especificar que esse grupo está sendo criado no escopo dessa VPC que já existe aqui na minha conta. Ou seja, somente máquinas dentro dessa VPC poderão usar esse grupo de segurança. Agora, mais aqui embaixo, a gente tem duas abas para as regras de entrada e saída desse grupo de segurança. Vamos adicionar uma nova regra de entrada. Como esse aqui é o grupo de segurança onde vai o balanceador de carga, a gente quer que ele receba requisições HTTP de qualquer origem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui no tipo da regra, a gente vai selecionar a opção HTTP. Com isso, alguns desses outros campos aqui já vão receber os valores padrão para esse tipo de regra. Por exemplo, a gente sabe que por padrão as conexões HTTP elas usam o protocolo TCP na porta 80, que são os parâmetros que já foram automaticamente setados aqui. Nesse último campo, Source, a gente pode limitar as origens que estão permitidas para acessar as máquinas dentro desse grupo de segurança. Nesse caso, essa opção que está setada aqui, ela indica que qualquer origem pode acessar, através de conexões HTTP, as máquinas dentro desse grupo. Aqui seria possível, por exemplo, a gente especificar um endereço IP que seria o único que poderia acessar esse grupo de segurança, caso isso fosse interessante por algum motivo. Mas como esse não é o nosso objetivo aqui, a gente quer que esse balanceador de carga esteja acessível para qualquer origem, para qualquer usuário na internet, então a gente vai deixar a origem como qualquer lugar. E como essa é a única regra que a gente vai definir para esse grupo, agora é só clicar no botãozinho azul aqui embaixo para efetivamente fazer a criação desse grupo. E está pronto. O grupo que a gente criou, inclusive, apareceu aqui na tabela e está pronto para ser usado. Se você reparar, a AWS atribui um identificador para todos os grupos que vão sendo criados. E isso vai ser uma informação importante para a gente daqui a pouco e você vai entender o porquê. Vamos fazer a criação do segundo grupo de segurança e agora vai ser o das máquinas que vão rodar a aplicação. SGEC2, a mesma coisa aqui na descrição, está na mesma VPC também. E aí a gente vai criar as regras de entrada. A primeira é para permitir conexões HTTP, da mesma forma que a gente fez no grupo do balanceador de cargas. E a segunda regra é para permitir o login remoto via SSH. Então a gente vai escolher aqui o tipo da conexão SSH e aí alguns dos parâmetros já foram preenchidos com os valores padrões, protocolo TCP na porta 22, e a gente vai liberar as restrições de acesso de origem para esse grupo. Às vezes é uma boa prática limitar as origens que podem fazer conexão via SSH. Por exemplo, se a empresa tem um IP fixo, ela pode usar essa informação para restringir, para que somente as conexões saindo de dentro da empresa consigam fazer acesso via SSH nessas máquinas. Aqui nesse exemplo a gente vai deixar dessa forma mesmo, aberto, mas é uma restrição possível de ser imposta, caso seja necessário. E aí com isso a gente só vai clicar aqui para fazer a criação desse grupo. E aí ele está pronto, também está disponível aqui na tabela. Esse grupo ele também recebeu um identificador que eu vou selecionar e copiar, porque ele vai ser útil já para a gente, quando a gente for fazer a criação do último grupo de segurança, que é onde vão estar todas as máquinas que eventualmente rodarem o banco de dados. Aqui a gente vai usar apenas uma máquina, mas poderia ter mais de uma dentro desse grupo.
Tá aí o nome que a gente padronizou, também dentro da mesma VPC, e aí aqui embaixo a gente vai fazer a configuração das regras. Nesse caso, a gente vai criar uma regra para permitir apenas o acesso ao servidor de banco de dados. Existe aqui nessa tabela vários tipos de conexão de bancos de dados específicos. Nesse projeto, a gente vai estar usando um banco de dados chamado PostgreSQL, que é um banco de dados open source, assim como o MySQL, que a gente já comentou em outros módulos aqui do curso, e ele também é largamente utilizado e muito bem conceituado no mercado e na comunidade que desenvolve software de código aberto. Então, clicando aqui em PostgreSQL, já vai ser setado o valor padrão aqui de porta que o servidor de banco de dados vai estar escutando, que no caso é 5432. Aqui na origem, a gente vai colocar uma imposição um pouco mais restrita de possibilidades de acesso nesse grupo de segurança. A gente vai colocar uma regra especial dizendo que apenas as máquinas que estejam dentro daquele outro grupo que a gente chamou de EC2 possam acessar esse grupo de segurança. Então, para fazer isso, aqui a gente pode colocar o identificador daquele outro grupo de segurança, que foi o que eu copiei agora há pouco. Eu vou então colar ele aqui, e é só isso. Essa regra está definida, dizendo que somente as máquinas que estejam dentro do grupo EC2 podem fazer conexão com o PostgreSQL, que vai estar na máquina de banco de dados rodando dentro desse grupo. Vamos fazer a criação. Estão criados os 3 grupos de segurança que a gente precisava e agora a gente pode seguir em frente. O próximo passo vai ser efetivamente criar a máquina onde vai estar rodando o nosso banco de dados. Para fazer isso, vamos voltar na tela inicial da AWS e aqui embaixo entrar na área específica do RDS, que é o serviço para a criação de bancos de dados. Você pode reparar que a estrutura é bem parecida com o que nós vimos lá na área do EC2, ou seja, tem esse menu lateral à esquerda com opções relacionadas ao serviço e aqui no centro a gente vai ver uma área com as informações que a gente for mexendo ao longo das configurações. Vamos começar clicando aqui nesse menu Instances, que vai mostrar uma listagem de todas as máquinas de banco de dados que estão ativas nessa conta. A gente ainda não tem nenhuma, então por isso a lista está vazia. A AWS usa o termo instância para fazer referência a uma máquina. Por exemplo, uma instância do RDS significa uma máquina rodando um servidor de banco de dados. Uma instância do EC2 significa um servidor virtual ligado e que pode ser acessado e manipulado livremente. Bom, a gente ainda não tem nenhuma instância RDS criada e para fazer a criação do banco, a gente vai começar clicando aqui nesse botão Launch DB Instance. O primeiro passo é selecionar qual é o banco de dados que nós iremos utilizar. A aplicação Rails que nós vamos publicar está configurada para trabalhar com o banco de dados PostgreSQL. Como eu comentei, é um banco de dados open source, muito bem conceituado e bastante utilizado no mercado. Vamos então selecionar esse banco. E aqui nesse passo, a AWS está perguntando para a gente se esse banco será usado em um ambiente de produção ou apenas para desenvolvimento e teste. A diferença aqui é que se nós escolhermos a opção produção, algumas configurações importantes para ambientes de produção já serão aplicadas automaticamente no banco. Porém, entrar nos detalhes dessas configurações seria algo bem mais complexo e que tomaria muito do nosso tempo, fugindo, portanto, do escopo desses vídeos, que é na verdade te dar as bases de como é feita a criação de uma infraestrutura em nuvem. Depois de ter essas bases sólidas, você estará mais preparado para conhecer outras coisas mais avançadas de infraestrutura e aumentar assim os seus conhecimentos. Então, por conta disso, a gente vai por enquanto ficar com essa opção mais simples e vamos para o próximo passo. Agora nós temos que configurar os detalhes da máquina que irá rodar o banco de dados. Aqui nesse primeiro campo de licença,
não temos que mudar nada, já que está selecionado o PostgreSQL. A versão também a gente vai manter essa que veio por padrão. Essa próxima opção, DB Instance Class, diz respeito aos recursos computacionais, ou seja, processamento, memória e banda de rede, por exemplo, que serão alocados para essa máquina. A opção mais simples é a T2 Micro, essa primeira aqui, que é um tipo de máquina relativamente limitada em recursos, mas que justamente por conta disso também é a opção mais econômica. Para você ter uma ideia de valores, vamos abrir um parênteses aqui, eu vou selecionar essa máquina e vamos vir para essa aba para você ter uma ideia de valores das coisas que a gente está falando aqui. Os preços dos serviços da AWS são divulgados publicamente no site e normalmente eles cobram um determinado valor por hora de uso dos serviços. Por exemplo, nessa tabela estão os preços das instâncias de banco de dados PostgreSQL. A instância que nós selecionamos, que é a mais barata, custa 0,018 dólares por hora, ou seja, um pouco menos de 2 centavos de dólar por hora de uso. A instância mais cara, aqui nesse caso, custa quase 78 centavos de dólar por hora. Uma observação é que esses preços são do momento em que esse vídeo foi gravado e eventualmente eles podem ser alterados pela AWS a qualquer momento. Então, antes de usar qualquer um dos serviços, lembre-se de dar uma conferida nas páginas com os preços. Vamos voltar lá para a AWS e terminar a configuração do nosso banco. Nessa próxima opção aqui, Multi-AZ Deployment, nós vamos marcar a opção Não. Essa opção tem a ver com redundância do servidor de banco de dados em localizações físicas distintas. Isso é recomendável em infras de produção, pois é um recurso que torna toda a infra mais robusta e aumenta a disponibilidade. Porém, isso não é de graça e tem um custo adicional associado. Nesse caso, a gente vai deixar marcado como não, porque a gente vai usar uma configuração um pouco mais simples. Em Storage Type, a gente define o tipo de HD da máquina, e aqui a gente vai deixar essa opção padrão de SSD mesmo. A gente vai deixar alocado apenas esses 5 GB de espaço para o banco de dados, porque a gente não precisa de muito, essa aplicação é bem simples, então 5 GB é mais do que suficiente para o que a gente precisa. E agora aqui embaixo a gente precisa fazer algumas configurações adicionais. Primeira coisa, atribuir um nome para essa instância de banco de dados. E aí a gente vai colocar o nome PostgreSQL-EEP. O nome de usuário para acessar esse banco vai ser EEP User. Na senha, você pode colocar algo que considere seguro, com no mínimo 8 caracteres, que é a restrição aqui. Eu já tenho uma senha separada aqui, e eu vou colocar ela e colocar a mesma senha aqui no campo de confirmação de senha e ir para o próximo passo. Essa é a etapa final. Nós vamos ter que escolher o grupo de segurança em que a instância do banco de dados estará. Então a gente vai escolher o grupo EEP-SG-RDS, que foi criado justamente com o propósito de ser o grupo de segurança do banco de dados. E aqui a gente não vai mexer nas demais configurações. É só isso e a gente pode clicar lá no final, nesse botãozinho que vai efetivamente fazer a criação da nossa instância de banco de dados. Aqui a gente tem uma mensagem da AWS informando que essa instância está sendo criada e a gente pode voltar lá para a listagem de instâncias e aí apareceu uma linha adicional aqui que é a dessa instância que está sendo criada para o banco de dados da infraestrutura. Repare que é uma instância do tipo T2 Micro, que foi realmente a que a gente escolheu, o nome PostgreSQL-EEP que foi atribuído, e aqui tem um status dizendo que essa instância está sendo ainda criada. Daqui a pouco esse status vai mudar e essa instância vai passar a estar disponível. A gente só tem que aguardar alguns instantes para isso. Passaram alguns minutos e a nossa instância já está disponível, ela já pode ser utilizada.
É possível ver algumas estatísticas da instância, ela ainda não está sendo usada por nada, então ainda não tem muita informação relevante que a gente possa ver aqui. Esse vídeo a gente vai terminar por aqui. No próximo a gente vai entender como a gente faz a criação da instância EC2, onde a gente vai começar a configurar a nossa aplicação Rails e como a gente vai conectar essa camada de EC2 com esse banco de dados.